Então, o que acontece, gente? A gente acabou no capítulo 11, começamos o capítulo 11, e Paulo está falando muito da questão do remanescente, né? Que a gente viu no último estudo. Aí, Paulo estava falando do remanescente e questionando como que a gente percebe quem faz parte do remanescente. Né? Que a gente viu a história de Elias, que tinha 7.500 fiéis, e ele não conseguia ver. Por quê? O critério dele de fidelidade a Deus era fazer sacrifício e frequentar o templo. Então, Paulo questiona isso, né? Como que eu vou saber quem é o remanescente? Não vou saber. Simples assim. Tem sempre um remanescente fiel. Mas isso é uma conduta interior da pessoa. Então, às vezes eu faço, vamos dizer assim, critérios que são humanos, não são divinos. Aí eu acho que quem é fiel a Jesus é quem é cristão, quem é fiel a Jesus é quem é espírita. Isso não, vão dizer, não está de acordo com a realidade divina. É uma leitura da alma da pessoa, né? E ele veio por aí. E aí nós vamos continuar, então. Mas, gente, por que tem aquele pequenininho lá em cima e esse grandão aqui embaixo? Que coisa estranha. Olha. Ai. Tem uma faixa preta em cima das letras. Eu estou tentando tirar. Ai. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, ele está fazendo uma metáfora que nós vamos ver. Vamos lá. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Então, Paulo volta, gente, à metáfora do casamento, ó, que ele estava tratando lá em Romanos 10. Então, ele faz a metáfora, a aliança de Israel com Deus, como sendo um casamento. Então, ele fala o seguinte: eles tropeçaram no sentido de não terem reconhecido Jesus como Messias. Mas eles tropeçaram para nunca mais reconhecer o Messias? Não. Ele está falando não.
porque Deus usou isso com um propósito. Então, é importante a gente entender que o raciocínio na Bíblia, e o espírita também, é que por trás dos atos humanos, Deus sempre faz a vontade dele. E mesmo os atos humanos equivocados acabam servindo para cumprir a vontade de Deus. Então, o tropeço deles serviram para ir a salvação para os gentios. Aí que tem o problema do provocar ciúme, é o casamento, né? Ele é casado com Israel e aí ele não reconhece a vontade de Deus, que está no Cristo, então Deus se aproxima dos gentios para provocar a volta da esposa, que é Israel, né? Na metáfora do casamento, né? Aí ele vai falar, mas se a transgressão dele é riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Então, eles terem recusado Jesus, vamos dizer, surgiu disso uma riqueza para o mundo e para os gentios, que é o quê? Ter os benefícios da aliança, né? Então, gente, quando a gente vai vir aqui, olha, transgressão de Israel. Primeira coisa, o tropeço é temporário. Outra coisa, ele é parcial. Não foi todo Israel que rejeitou Jesus. Ele é parcial. E as consequências foi que o gentio ele vai ter as riquezas da aliança, que é o quê? Um relacionamento com Deus e a própria salvação. Só que para Israel ter ciúme, os gentios têm que apresentar o quê? Os benefícios da aliança. Então, Israel tem que olhar para os gentios e perceber que os gentios têm um relacionamento especial com Deus, que é a aliança, e a transformação dos gentios, que é a salvação. Então, se até hoje Israel não sentiu ciúme, por causa de quê que é? Por quê? Por que que Israel até hoje não sentiu ciúme? Porque ele não viu isso ainda entre nós. Entendeu? Israel ainda não sentiu ciúme porque ele não viu nós vivendo essa aliança com Deus. Ele ainda não olha para nós e consegue enxergar que a gente tem uma conexão com o divino, que nós estamos na nossa vida cada vez mais transparecendo as ações divinas. Ele não enxerga isso. Aí você me pergunta, por que que Israel até hoje não aceitou Jesus? Porque tu não viveu isso aqui. O dia que a gente conseguir se salvar, Israel vai olhar para nós e falar: eles têm um relacionamento especial com Deus, eu também quero. Entendeu? Ou seja, se eu não dou exemplo, não caiu no teu colo, no meu. Então Israel até hoje não voltou, porque nós ainda não vivemos isso aqui. Corta a língua. Olha lá. E aí, e a outra coisa muito interessante que ele fala, que a salvação é em espiral. Então ele fala, Israel rejeitou o Cristo. Isso trouxe um benefício, que é a salvação para os gentios, que são as riquezas da aliança, que é essa conexão com Deus e a salvação. Quando Israel voltar, ele não volta no mesmo patamar. Ele volta e nós vamos ter a plenitude. Ele vai explicar o que é essa plenitude. Então, não volta no mesmo nível, acrescenta. Então, é espiral. Israel afasta, quando ele volta, a gente vai para outro nível. Então, vamos lá. Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois,
Se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a aceitação, se não vida dentre os mortos? Aí, ó, gente, a rejeição deles de Cristo leva à reconciliação dos gentios com Deus, né? Que vai provocar a salvação. Aí ele fala, lembra que ele falou que trazia a plenitude? Agora ele usa outra palavra para explicar o que ele quer dizer com plenitude: vida dentre os mortos. Então, gente, o que será essa vida entre os mortos? Então a questão é: tem o tropeço, a salvação dos gentios, vai ter a reconciliação do mundo com Deus, provoca ciúme em Israel, a aceitação de Jesus. Então é a espiral. Aí vem o quê? A plenitude, que é a vida entre os mortos. Tem três interpretações para essa vida dentre os mortos: a ressurreição escatológica, que é do fim dos tempos, que é a ressurreição, em que toda a humanidade não precisa encarnar mais, ou seja, virá mundo celeste. A outra coisa é uma renovação espiritual da terra. Com a volta de Israel, volta e tem uma renovação espiritual da terra. Uma não exclui a outra. Possivelmente as três estão certas, tá? E a terceira quer dizer que Israel volta e forma-se o povo de Deus, porque o povo de Deus é Israel mais gentil. Não é nem só gentil e nem só Israel. É os dois, tá? Aí se completa-se, forma-se, vamos dizer assim. Agora está completo o povo de Deus. É ciclo não, é espiral. Por que que não é ciclo? Porque quando eles voltam, vem a plenitude ou a vida dos homens. Então, eles não voltam no mesmo patamar. Se fosse ciclo, voltava. Não. Quando eles voltam, eles acrescentam alguma coisa. Então, é espiral. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Alguém sabe o que é primícia, gente? O que é primícia? Primeiro, primeiros frutos, né? Primeira coisa, primícia da massa é a primeira parte da massa, né? A primeira porção da massa, né? Quando você começa a fazer. Então, gente, vocês acham que essa massa aqui é o quê? A igreja, né? A igreja, não cristã, de Cristo, tá? Não é cristão, é de Cristo, né? Então, o que que ele fala? Olha, o que que é santo? Vocês lembram o que que é santo? Santo, o que que é santo? Pois é, mente santa é santo, mas o que é santo? Separado para Deus, mas separado corporalmente? Não, como é que é? O Chico era santo. O que que é isso, gente? Ele é separado vibratoriamente, porque o santo tem, vamos dizer, comunicação com o divino, constantemente. Maior parte do tempo, vamos dizer assim, ele está em conexão com o divino. Por isso ele é santo, ele é separado, mas é separado vibratoriamente. Então, o que que ele fala? Se a primícia da massa está conectada a Deus, igualmente o será toda a sua totalidade. Se for santa a raiz, se, então ele não pode estar falando de Jesus. Olha bem, porque se fosse Jesus, ele falava, é santa a raiz. Ele não falou. Ele falou, se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, olha bem, gente, quais são as primícias da igreja? Quem foi a primícia da igreja que fundou as igrejas? Paulo, não. Todo mundo. Todos os apóstolos, gente. É Paulo, é Pedro, é Tiago, é todo mundo colaborou. O fato de Atos dos Apóstolos ser escrito por Lucas, que é amigo de Paulo, para contar a vida de Paulo e um pedacinho da de Pedro, não quer dizer que os outros também não fizeram. Olha bem,
todo mundo morreu martirizado, então alguma coisa estava fazendo. Entendeu? É que Lucas queria contar a vida de Paulo, mas ele conta um pedacinho, os primeiros pedacinhos de Atos, ele conta um pouquinho de Pedro, até Paulo chegar. Quando Paulo chega, ele conta a vida de Paulo, gente. Ele não está interessado em contar o que aconteceu com cada apóstolo, não. Então, as primícias são os apóstolos mais os membros da igreja primitiva. Os apóstolos são o quê? Judeus. E as primícias da igreja? Judeu e gentio. Então, se essa primícia é santa, toda a totalidade vai ter que ser. Então, comunidade de Roma, depende de vocês se essa primícia vai ser santa ou não, né? Porque estavam brigando lá entre eles, discriminando os cristãos judeus. A carta aos romanos vem por causa disso. Então, eles não estão sendo santos. Cadê a colaboração deles? Que eles são primícias. Foi a igreja que surgiu junto com Jerusalém, uai. Mais primícia do que a Roma não existe. E eles brigando entre eles, não pode estar santo. Então, se for primícia, for santa, toda a igreja vai ser santa. A raiz, se a raiz for santa, pode-se interpretar essa raiz como sendo os patriarcas de Israel, principalmente Abraão, que é onde Paulo, na carta toda, ele fala da fé de Abraão, que funda a nossa fé. Pode ser isso. Ou a raiz pode estar dizendo exatamente das primícias. Os apóstolos com a primeira. Ou as duas coisas, gente, que esse negócio tem muitas faces, tá? Então, ele está tirando aqui a responsabilidade das primícias para que a igreja se santifique. Tá ok? Então, olha lá. O que determina a qualidade do restante da massa é a primícia. É a base, é a raiz. A qualidade da árvore é a raiz. É isso que Paulo está falando. Então, a qualidade da igreja está nas primícias. Aí ele vai entrar agora em outra metáfora, tá, gente? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante, da raiz e da seiva da oliveira, não te glorieis contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, Paulo agora vai fazer uma metáfora, gente. Tem duas oliveiras. Uma é brava, dá fruto bom, não, brava ela. E tem a oliveira, que é Israel. Tá? Aí, isso aqui torna mais provável que essa raiz aqui seja os patriarcas, principalmente Abraão. E aí, o que aconteceu? Parte de Israel rejeitou Cristo. Então, quebrou-se os galhos que não aceitaram, foi lá na oliveira brava, pegou os galhos de lá e colocou na oliveira boa, enxertou. Todo mundo sabe o que é enxertar, né? Pega o galinho, amarra ali no outro galinho para ela nascer. Todo mundo sabe o que é isso, né? Sabe, Marcelo? Sabe? Corta o galinho daqui, pega da outra e emenda aqui para ele, entendeu? É para ele usufruir da seiva e da raiz da oliveira boa. Olha lá, ele vai usufruir da raiz e da seiva da oliveira boa. Aí o que ele fala? Não
olha lá, ele está falando para os gentios, não vai te gloriar com os ramos que foram tirados, que rejeitou o Cristo. Não te glories. Porém, se te gloriares, sabe que não é tu que sustenta a raiz, mas você que é sustentado pela raiz. Então, você que está gloriando em cima do judeu, saiba que é essa fé judaica que é a raiz da tua fé. Você é sustentada por essa raiz. E não é você que sustenta a raiz, é a raiz que te sustenta. É só puxão de orelha para nós, hein, Gi? Vocês estão percebendo? Eu falei que ia cair no nosso colo, não falei? Pois é, falei. Olha aí. Então, gente, aqui estava a oliveira, que é Israel. Os galinhos que rejeitou, ó, foram tirados ali, cortado, né? E aí veio com os galinhos da oliveira, isso aqui que é enxerto, gente. Põe os galinhos da oliveira brava. Esses galinhos aqui estão se gloriando desses aqui que foram tirados. Você está se alimentando da raiz? Não é você que está alimentando a raiz, não. A raiz que está te alimentando, a raiz judaica. Por acaso esqueceu que Jesus é judeu? Faltou falar isso aí. Ok, gente? Não acabou, não. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Então, gente, no Espiritismo a gente fala que existe a lei de amor e justiça, não é? Então, Deus é bondade e é severidade. Então, o que ele está falando? Olha bem, os que rejeitaram o Cristo, ele usou a severidade, o ramo natural, ele cortou. Agora, você que foi enxertado, está se ensoberbecendo por causa disso? Porque Deus usou a bondade com você, enxertou você na oliveira boa? E aí ele fala, e você acha que você também, aqui ó, se não permanecer na tua fé, você também não vai ser cortado? Do mesmo jeito que ele usou a bondade com você, ele usa a severidade também. Ele usou a bondade para te trazer para a fé. Se você se ensurbebecer, ou se você não permanecer na tua fé, aí você vai experimentar o quê? A severidade, ou seja, a justiça, gente. Você pode ir pelo caminho do amor ou pode ir pelo caminho da justiça. Quem é que escolhe? Você. Você foi enxertado, recebeu a fé, recebe os ensinamentos, tudo através do amor. Se você se orgulha, o orgulho espiritual, gente, é quando eu acho que eu sou melhor que o outro. Só que o pouco que eu tenho não é suficiente para me fazer melhor que o outro, não. Só de você estudar a sua sombra, você vai ver que não tem como. Não tem como. A luz é muito pouquinha ainda mais assim. Então, e se você não permanecer na sua fé, aí você vai ter que experimentar a justiça. Igualzinho aconteceu com Israel. Rejeitou o Cristo, ele recebeu o quê? A severidade, ou seja, a justiça. É o caminho, ou é a bondade, ou é a severidade. Entendeu? O que ele está querendo dizer é assim: você está recebendo a bondade, mas não acha que você está isento de receber a severidade. Porque o Pai ama aquele a quem corrige.
ok? Então, a severidade, olha lá, a severidade de Deus agiu na incredulidade de Israel. Isso é importante, gente, porque quando Cristo aparece na Terra, ele é a vontade de Deus encarnada. Então, rejeitar o Cristo é rejeitar o próprio Deus. E a proposta de Deus para nós. Então, a rejeição do Cristo trouxe a severidade de Deus para a incredulidade de Israel. Agora, Paulo chama atenção. Cuidado com a arrogância espiritual de vocês. Porque você olha para cá, para Israel, e acha que é melhor que eles. Isso chama arrogância espiritual. A mesma coisa que Israel tinha, achando que a salvação era só para eles. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais se não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Aí Paulo fala da esperança, né, daquilo que a gente viu. Quando Israel olhar para nós e ver que a gente tem um relacionamento próximo com Deus, que nós já estamos usufruindo da bênção da salvação, ele vai sentir ciúme e vai voltar para Deus. Aí, o que, que acontece? Ele vai ser reenxertado de novo. Aí que ele fala: se Deus conseguiu enxertar nós, que somos oliveira brava, muito mais fácil é ele enxertar o próprio ramo da oliveira, o ramo natural, reenxertar. Então, isso que ele está falando. Se fez um milagre com os gentios, trazendo ele, mais fácil ainda trazer Israel, quando ele crê. Ok, gente? Alguém mais vai me perguntar algum dia por que Israel não aceitou Jesus? Ai, gente, aqui, então vamos nós. Pra você ver como é que esse negócio é complexo. Quando a gente quer que o outro salva, você lembra sempre, olha para Jesus olhando para você. Você é exemplo para essa pessoa que você quer salvar? Porque a gente salva o outro sendo exemplo. Né? Só que a gente quer que o outro salve para a gente não precisar salvar, fazer o trabalho. Então, gente, aqui nós temos o plano divino da salvação, que envolve Israel e os gentios em 3 estágios, tá? Primeiro, a transgressão, a rejeição de Israel do Cristo abre caminhos para Isaías, ou para os gentios. A primeira pessoa a falar isso, Isaías, tá? Aí a salvação dos gentios que vai voltar, fazer com que Israel volte, ou seja, ciúme das bênçãos da aliança, o relacionamento com Deus e a salvação. É o exemplo da gente vivendo esse processo de relação com Deus e salvação é que vai provocar o ciúme em Israel para ele voltar para a aliança. A salvação de Israel abre ele voltando, né? A salvação de Israel abre caminho para a plenitude que Paulo chamou de vida dentre os mortos. Então, primeiro, a rejeição de Israel é temporária. Segunda coisa, não foi total, foi parcial, porque muitos judeus aceitaram Jesus. E a terceira coisa é a salvação é em espiral. Tá? Não é círculo, porque você não volta no mesmo lugar. Você volta já acrescentando a plenitude. Ok, gente? Deu para entender? Aí vamos ver Emmanuel, então, né? Fonte Viva, capítulo 78, enxertia divina. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados,
porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Então, gente, olha para você ver. Ele pega esse versículo, se dirige especificamente a Israel. Lá na carta de Paulo, nós acabamos de ver. Porque ele fala: se Israel deixar a incredulidade, ele vai ser enxertado de novo. E Paulo usa esse versículo aplicado a todos nós. Então, o que ele está querendo dizer é que nós não somos bem conectados com Deus, não. Sabe? Olha bem, ele está querendo dizer que nós estamos nesse patamar aqui, que não temos bem uma aliança, uma fidelidade, uma ligação com Deus, não. Está sendo construído. Aí, o que ele vai falar? Ele vai comparar a gente com uma planta, ó. O espírito com uma planta, tá vendo? Que Deus cuida, tanto pela severidade como pela bondade, pela justiça e pelo amor. Uma hora aduba, outra hora poda. Você vai cuidando da plantinha, né? Então, a gente é cuidado por esse amor divino, né? E aí, agora ele vai aplicar especificamente a nós, ao encarnado, tá? Uma plantinha ao encarnado aí. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Olha bem, gente, o que ele está falando? Vem todo um cuidado, né? Quando está perto de você ser capaz de produzir o fruto, aí o cuidado divino chega mais perto, para você frutificar, né? Com fartura, com proveito, porque fruto a gente dá, mas pode ser da oliveira brava, né? Para dar um fruto legal, bom, né? De proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência. O pomicultor celeste nos confere precioso recurso de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. Olha bem, é claro, gente, que isso aqui pode ser lido como um processo evolutivo, que você vai entrando no reino dos homens e vai adquirindo a razão, a experiência. Aí chega o momento da enxertia espiritual. Mas ele vai aplicar isso aqui para a nossa vida, que chega um momento, né, que você, em razão de suas experiências, já de seu desenvolvimento com a vida, os questionamentos, você vai receber enxertia espiritual. Eu entendo que possa ser nos dois sentidos, tá? Vocês concordam? Porque a enxertia espiritual pode acontecer no plano espiritual também. Mas ele está falando para nós encarnados. Então, o que acontece lá não interessa. Ele está falando é para a gente, por isso que ele vai focar aqui, tá? A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. Então, gente, olha bem. É claro, quando você está lá no plano espiritual, você estuda, você tem oportunidade de trabalho, tudo para o crescimento espiritual. Isso é que é enxertia, tá? Agora, ele está focando aqui na experiência humana, ou seja, do encarnado, porque ele está se dirigindo a nós, que estamos encarnados, para a gente aproveitar o que está acontecendo hoje, né? E o que, que ele fala? Para que enriqueça a gente a enxertia divina
É para que a gente fique rico de luz divina para a gente poder distribuir essa bênção, ser bênção na vida do outro. Olha lá, enriqueça de luz divina para a felicidade que transmite aos outros. Então, você poder ser um vaso que carrega a luz divina para o outro. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. E vocês sabem o que é elemento renovador, gente? Que convida a gente a se renovar os pensamentos, mudar a sintonia, né? Tudo isso, ele vai falar os exemplos aqui, tá? Por isso tudo, ó, eu posso aceitar ou não. Eu posso fechar minha mente e não aceitar. Então ele fala, você prestou atenção? Porque você pode aceitar ou rejeitar essa enxertia divina, né? Quantas vezes ele te chama a você crescer, né? Mudar. Ele vai falar aqui o que que é. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. É, é, é que a gente prestar atenção, gente, às vezes você está numa situação que uma pessoa vem e faz uma gentileza para você e aquilo cai que nem uma luva. Não pode ser coincidência. Aí você vê que é Deus agindo no outro para te trazer isso aqui. Às vezes é uma coisa insignificante, mas casou tanto com você na situação que você está vivendo, que você sabe que foi Deus que mandou. Só que a gente tem que estar atento para ver essas coisas, sabe? E aí, ó, um livro, uma palestra, né? Uma mensagem, um negócio no YouTube, uma música, tudo isso são ideias divinas penetrando na nossa mente, chamando a gente para mudar a vibração, para renovar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Isso que é enxertia divina. Agora, eu posso rejeitar. É que tem hora que a gente gosta de estar na lama, não é não? Tem um certo sabor. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto da sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Que seiva é essa, gente? Vamos ver se alguém descobre. Hã? De quê? Vamos ver. A fé, exatamente. Porque o que, que pode impedir de você de aceitar a enxertia? Incredulidade. Se a incredulidade impede eu de aceitar, olha aqui, ó, a incredulidade te isola. Se a incredulidade me isola, a seiva é a credulidade, ou seja, a fé, que abre a minha mente para aceitar aquelas sugestões divinas de renovação. Então, ele fala, você recebeu essas enxertias, ela tem uma contribuição divina, olha só, iluminando e santificando o seu templo íntimo. Aproveita isso, né? Mas a tua incredulidade pode isolar essa enxertia divina. Ok?